Fala galera do Rockload, beleza? Tamo de volta depois de um certo tempo aí. Nessa quarentena tá dando um certo bloqueio na gente, um bloqueio mental aí, né? Mas então, continuamos assistindo os filmes, né? Não tem cinema pra ir, mas pelo menos de casa dá pra assistir muita coisa, né? Pelo menos aí os serviços de streaming aí, os downloads aí, estão deixando a gente atualizado ainda de filme. E hoje a gente decidiu fazer uma resenha sobre um filme que eu acho que é um tema importante, né? Porque a gente tá vivendo muitos conflitos aí políticos, não só políticos, né? Muitas condutas estranhas aí, erradas de muitas pessoas aí e alguns movimentos totalmente contraditórios, né? Então a gente decidiu falar hoje sobre o mais novo filme do Terrence Malick, que é Uma Vida Oculta. You looked at me and I knew how simple life was then. Lembrando que essa resenha não tem spoilers, beleza? Lembrar vocês também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber aí os avisos de vídeos todas as semanas sobre o mundo do cinema, com resenhas e especiais aí para vocês. Também, é claro, não deixem de conhecer o nosso perfil no Instagram e também curtir nossa página no Facebook, além do perfil no Twitter. E também acessar, é claro, o site do Rockload, www.rockload.com.br, com o melhor conteúdo aí sobre rock and roll, cultura pop e cinema. Uma Vida Oculta conta a história real do austríaco Franz Jägerstatter, um fazendeiro e agricultor que no início da década de 40, na Áustria dominada pelos nazistas, vivia com sua esposa Fanny e suas 3 pequenas filhas. Ele via sua vida mudar totalmente ao ser convocado para lutar na guerra junto aos soldados alemães. Indignado com as imagens que via da opressão que os exércitos de Hitler impuseram ao povo europeu, Franz se coloca totalmente contra o regime, abalando a convivência com seus vizinhos e logo sendo condenado à prisão e ao corredor da morte pelo governo alemão, fazendo sua família também entrar em um doloroso processo por acompanhar a sua dor e sofrimento de não ser compreendido por sua decisão de jamais aceitar a doutrina nazista. É bastante curioso que nesse período que a gente fica se pegando aí com valores totalmente tenebrosos, né, do que a sociedade já cultivou no passado, estão de certa forma surgindo, né, voltando. Não é nem voltando, porque parece que sempre teve aí, mas eles estavam calados, aí agora estão começando a falar de novo, estão começando a mostrar, e muita gente, lógico, felizmente, está se manifestando contra essas indagações, né? E acabam sendo vistos até às vezes como errados na história, mas o que eu tô querendo dizer falando isso é que justamente o que acontece com o personagem aí do Franz em Uma Vida Oculta é justamente isso, essa voz que quer ir contra esses movimentos fascistas, nazistas, racistas, enfim, tudo sempre com coisa ruim, né? Essas vozes às vezes ainda são oprimidas hoje. Entretanto, a gente tem uma certa liberdade. Não são todos os lugares do mundo, é claro, tô falando especialmente aqui do Brasil, mas a gente tem uma certa liberdade em poder comentar, em poder se manifestar contra isso. O personagem do August Dill, ele não teve essa oportunidade, é claro. Só o fato dele pensar, dele agir, dele não querer aderir à causa que os nazistas colocaram em cima dos austríacos, só isso aí já foi fato para ele ir pro corredor da morte. Tendo em mão esse tema, né, essa história real e absolutamente marcante e realmente importante, né, que merecia realmente ser retratada assim, né, em um filme, o Terrence Malick, que também é o autor do roteiro, ele é um cara totalmente autoral, né, a filmografia toda dele é assim, né, você pode ver aí uma Árvore da Vida, Atrás da Linha Vermelha, todos esses filmes são sempre composições totais dele, né? Um cara que ele não tá muito aí, nem tá nem aí pra valores comuns de narrativa e tal, ele faz do jeito dele, pronto, acabou, né? A forma como ele aborda e algumas características marcantes, como paisagens, né? Retratar paisagens, ele colocar, no caso aqui de Uma Vida Oculta, ele coloca a natureza como um personagem, ela de certa forma representa um pouco o Deus que os personagens de fato têm a fé deles. E isso é bem interessante, ainda mais pelo uso de umas lentes, né, nas câmeras para enquadrar, por exemplo, a Fanny e o Franz no campo, né, como se eles fossem
grandes, gigantes, tão gigantes quanto a paisagem em volta deles. E essa mesma lógica ele usa depois, quando o ambiente fica claustrofóbico, na prisão, né, no ambiente ali dominado pelos nazistas, invocando aquele clima da morte estar perto e tal, né? Então o Malik, ele é muito inteligente nisso, funciona muito bem isso no filme. É claro que o elenco ajuda bastante, o August Dill como Franz faz uma composição bastante contida, introspectiva, que eu acho que é como o personagem realmente pede, né? Que ele tem os seus valores questionados, né, expostos de um jeito que fica muito dá realmente a impressão de que por fora, né, ele é incompreendido, mas os valores dele por dentro são fortes e tem muita coerência, é claro, né? Isso fica bem exposto. O modo como o personagem nega, por exemplo, a concordar com os nazistas, quer dizer, ele podia fingir que apoia o regime apenas para sobreviver, ele nega isso, o jeito que ele faz isso, o jeito que o ator se comporta de um jeito mais contido e fechado, é funcional. Da mesma forma que realmente a angústia que acontece lá pro final do filme, na conclusão do personagem, também bastante marcante também. E a Valerie Pachner, que vive a esposa do Franz, a Fanny, ela também faz uma composição muito boa ao mostrar a força ali que ela tem de enfrentar, né, o vilarejo deles, todos contra eles, né, porque eles são vistos como traidores, né, e mostrar a luta dela sozinha para cuidar das 3 filhas, a fazenda junto com a irmã dela, né, é bem marcante a composição. O fato dela se pôr no lugar do marido, dela tentar compreender os valores, os princípios do marido também é muito interessante, mesmo que ela queira que ele finja, né, que ele saia daquilo para sobreviver, porque ela o ama muito. Fica bem passado aí pela atriz, uma composição bem legal mesmo. Ainda há também entre eles a questão das cartas que eles trocam, que é interessante por você saber realmente os valores morais, cristãos, né? Eles são cristãos. Fica bem inserido isso, e ao mesmo tempo o Malik questiona isso também, como por exemplo os moradores do vilarejo são todos católicos, né, devotos, e mesmo assim são totalmente intolerantes com eles, né, mostrando aí o lado que não adianta nada você ter esses princípios aí que seriam supostamente bons e você ser uma pessoa cristã, e não funciona, né, no caso aí de respeitar a família ou a dor deles, né, no caso. Além do fato da igreja, né, na época mesmo não ter conseguido apoiar o Franz, por causa logicamente da opressão dos nazistas, né, eles não podiam, sendo que depois ele foi visto pela igreja como um mártir. Então, de fato, é interessante como o Malik coloca essas coisas no filme também, assim como outro personagem que também questiona o Franz na prisão, se Deus existe ou não. São só algumas relações interessantes que o filme propõe. Além do Bruno Ganz, o veterano Bruno Ganz, que faleceu, né, logo após o filmagem, foi o último filme dele, que vive um general alemão que questiona o Franz e também se auto-questiona de algumas questões morais aí da situação que eles passam. É interessante também. Enfim, as passagens lentas do filme, elas ajudam realmente da questão de ser um filme reflexivo, ser um filme bastante pertinente em querer explorar os valores morais do espectador, assim, dele avaliar a situação e tal. Isso é importante pro filme ter esse critério. Entretanto, o uso disso acaba sendo um pouco exagerado, eu acho. Eu acho que, assim, é um filme de quase 3 horas de duração que faz você perceber que ele tem quase 3 horas de duração. A hora demora para passar, às vezes os momentos são arrastados em várias partes. Parece às vezes que o recurso de ficar mostrando as paisagens, né, de apelar um pouco para a trilha sonora do James Newton Howard, que é muito boa. A fotografia do Georg Widmer é muito boa, é linda, mas parece às vezes um recurso assim usado só para se exibir. Não tem às vezes um significado específico tão bom, vamos dizer assim, né? Infelizmente essas coisas prejudicam a apreciação do filme, né? Por mais que a história em si seja tocante, emocionante, essas coisas realmente empacam um pouco o filme. Fora o fato de que eu acho um tanto... Como eu falei, o Malik, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele e pronto, acabou. Mas uma coisa que eu acho que fere um pouco a inteligência do espectador é o fato dos personagens austríacos falarem inglês e os personagens alemães falarem alemão. Fica muito estranho, tipo, a gente sabe que ninguém fala inglês na Áustria. Então eu acho que fica um pouco coerente, até pela proposta do filme ser um retrato bem forte, né, realista até, do que aconteceu com o Franz, mas isso fica um pouquinho sem nexo, principalmente na cena do julgamento, que fica muito estranho, um falando em inglês, outro falando em alemão. Enfim, eu não achei isso legal.
Mas de qualquer forma é um filme importante. Eu recomendo vocês assistirem, se você tiver com tempo para assistir, né? Porque deu quase 3 horas, mas é um filme interessante pro momento que a gente tá hoje. Né? Eu acho que assim, a história de um personagem como o Franz Jägermeister tem que ser sempre lembrada, tem que ser sempre, não pode ser esquecida mesmo, porque a gente vive essas mazelas que esses regimes cretinos, totalitários, né, como o fascismo e o nazismo colocaram, até hoje. E a gente tem que ter força para lutar com isso. A gente sabe que a luta depende de muitas outras coisas, não é fácil. Infelizmente, basicamente é como o pai da Fanny diz, é melhor sofrer uma injustiça do que causar uma. Né? A gente está passando por momentos injustos aí, com algumas opiniões e atitudes, né, intolerantes de alguns, né, de alguns grupos, né, e realmente a gente tem que ter, se é que há um consolo em toda essa história, né, tanto do Franz quanto de outras pessoas que estão acontecendo aqui hoje, é saber que a gente tem esperança que um dia essa luta e até mesmo o sacrifício de alguns vai resultar em alguma coisa, em um mundo melhor, né. Eu acho que isso é o que todos as pessoas sensatas de ter um coração, que sabem, eu acho que pensam, né, contra esse tipo de conduta. Mas é isso, galera, é um filme bacana, tem esses defeitos em questão de ritmo, talvez, de algumas decisões um pouco fora do eixo aí do Malick, mas vai levar aí 3 estrelas, merece ser visto aí por vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por assistir a resenha. Vamos manter agora a frequência dos vídeos, ficou parado aí bastante tempo, né? Mas a gente tá de volta aqui com o Rockload Cinema. E lembrar vocês, é claro, deixa seu like, compartilha o vídeo aí pros amigos, ajuda a gente aqui a fazer o canal crescer. E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ver os vídeos novos aí todas as semanas agora. E é lógico, também conheça a página do Rockload no Facebook, além do nosso perfil no Instagram e também lá no Twitter, além do site www.rockload.com.br. Galera, obrigado e até a próxima. I can't do what I believe is wrong. Let me go! We have to stand up to evil.